aproveitar essa deixa e pular um pouquinho para a política, depois a gente volta para os assuntos mais pessoais. 2026, vocês estão com Lula ou vocês defendem uma candidatura própria do PSOL? O PSOL não vejo espaço para o PSOL ter uma outra candidatura, deve apoiar a reeleição. Você também pensa assim? Eu penso da seguinte forma, já está consolidado no PSOL como maioria o apoio à candidatura do Lula nas próximas eleições, e o Lula é o único que tem condições de derrotar o candidato da extrema-direita. Mas eu vejo com respeito todas as iniciativas ou articulações de quem defende e acha que é importante ter candidaturas da esquerda radical para fazer o debate no primeiro turno, para enquadrar a extrema-direita, para dizer aquilo que não é dito numa campanha eleitoral quando a esquerda radical não se posiciona. Tanto é assim que há 4 anos atrás eu defendi essa posição de que o PSOL deveria ter no primeiro turno uma candidatura própria e, se fosse necessário, recuar dessa candidatura ali aos 48 do segundo tempo, se dependesse de 2%, vamos dizer, para o Lula ganhar no primeiro turno do Bolsonaro, depois de participar dos debates, dizer, olha, estou recuando porque tem risco de ter um segundo turno e nós precisamos matar essa fatura ainda no primeiro turno. Mas eu acho que a presença de uma candidatura com essas características no debate eleitoral, ela pode sim ser um ganho no enfrentamento à extrema-direita. Eu estou discutindo, junto com as forças políticas que compõem, essas 10 forças políticas que compõem o nosso mandato, mas com a convicção de que o Lula é hoje, do ponto de vista político, a única figura que tem condições de derrotar o candidato da extrema-direita, que precisa ser derrotado nas próximas eleições como projeto político. Eu te interrompi e devolver para você a palavra. O que você soma ao que ele falou? Eu acho que é isso também. Acho que as outras candidaturas do campo da esquerda radical são legítimas, mas não vejo hoje espaço no PSOL para que tenha uma outra candidatura que o partido apoie que não a dele, pelas condições que ele tem de enfrentar e derrotar um candidato da extrema-direita. Mas também eu acho que deve ser uma entrada na campanha sem grandes ilusões. O que eu quero dizer? Não vejo a possibilidade de um grande giro à esquerda ou de apresentar um programa econômico com uma rota completamente diferente do que vem acontecendo. Talvez a tendência, inclusive, seja aí acomodando ainda mais um programa menos identificado em alguns aspectos, com uma ideia de uma esquerda mais de ruptura, porque tem essa compreensão social, né? Vamos de Lula para poder enfrentar e derrotar a extrema-direita. Mas também por isso eu acho que pode ser uma eleição importante para o pessoal conseguir se apresentar, debater projeto. Talvez tenha mais espaço nessas eleições do que na eleição anterior para isso. Que ali era um salve-se quem puder, precisamos derrotar o Bolsonaro, então não havia muito por onde você debater, era uma questão de vida ou morte, de ditadura versus democracia, né, de maneira geral. Agora eu vejo mais espaço para que o pessoal possa fazer isso, ao mesmo tempo que eu sei também que por um partido que agora já é parte do governo, né, que tem 2 ministros, que se compõe como base do governo no Congresso, a contradição é essa, talvez tenha mais dificuldade prática de apresentar essa diferenciação. Mas eu acho que é uma oportunidade e uma necessidade. Até porque a gente tem que pensar a política de longo prazo, né? O que será o pós-Lula, que eu acredito que deve se reeleger, ainda que não seja uma eleição fácil, mas o que é o pós-Lula? O que é o desafio do PSOL diante de uma cláusula de barreira que sempre se apresenta como um desafio e sempre fica aquela preocupação, né? Será que vamos ter um número de parlamentares o suficiente para seguir atuando como um partido político? O que é o PSOL no pós-Bolsonaro, inclusive no pós-Lula, né? Qual é o papel que o nosso partido tem nessa conjuntura? Se lá atrás ele surgiu como uma alternativa de esquerda diante de uma leitura, né, dos limites do PT. Agora que é um novo momento, uma nova geração, o que é o partido? Então, acho que vai ser uma eleição assim, muito
definidora, sabe? Para os quadros, para os parlamentares, para aqueles que seguem, para aqueles que vão disputar as eleições. E onde for possível, eu acho que o partido tem que ter candidatura para o executivo. Porque senão isso vai ter primeiro uma consequência no legislativo, se você não tem quem debata nas eleições, quem discute programa, dificulta eleitoralmente, né, para os próprios parlamentares, mas é porque tem que pensar a longo prazo mesmo, que afinal de contas a gente quer como partido político. Então, nos estados em que for possível, tem que ter candidato a governador, candidato ao Senado, tem que ter gente que se apresente, mesmo que seja para disputar, para não ganhar, mas tem que estar no jogo político, senão acaba caindo numa clandestinidade, sabe? Eu só ia dizer, Guilherme, o seguinte, o pessoal vai apoiar o Lula, tá certo? A maioria está consolidada internamente e se ampliou em relação ao último congresso daqui a 4 anos. Isso é um fato, ou seja, o pessoal caminhará com a eleição de Lula. Agora, se a UP tiver candidatura à presidência da República, conta com o meu respeito e admiração. Se a UP, a Unidade Popular. A Unidade Popular. Se o PCB tiver candidatura à presidência da República, conta com o meu respeito e com a minha admiração. PSTU da mesma forma. Eu acho que o apoio que já está consolidado do pessoal ao Lula e nós, como aqueles que estão dentro do partido e que vão participar dessas discussões internas, não pode servir para demonizar ou para não respeitar o direito legítimo de outras forças de esquerda de dizerem queremos apresentar um programa que não está incluído naquilo que está sendo desenvolvido pela Frente Amplíssima, que será representada na candidatura de Lula à reeleição ao Palácio do Planalto. Tem um famoso deputado do PSOL, que como eu não tenho a confirmação de que ele falou isso, eu não vou publicamente aqui dizer essa frase, mas que ele disse certa vez numa reunião política, não vou nem dizer o Estado para não entregar, ele falou assim, não, o papel do PSOL é ser um partido parlamentar, não tem que chegar ao poder, não tem que virar executivo. E a gente vai, com isso, a gente vai contribuir muito. E isso chocou algumas pessoas, de novo, nunca confirmei isso, então não vou expor a pessoa aqui, se ele de fato falou isso. Mas muita gente fala assim, o PSOL não quer ganhar mesmo um dia a presidência da República, porque ele não molda o discurso ao sabor das circunstâncias para conseguir ganhar mais eleitorado. Isso também o impede, às vezes, de ganhar uma prefeitura, de ganhar um governo do Estado, né? Um pouco a saída do Freixo do partido tem um pouco a ver com isso, né? O Freixo diz que ele foi percebendo que ele precisava se tornar mais abrangente politicamente para se viabilizar para o executivo. O que vocês pensam sobre isso? Assim, Posso te responder com uma pergunta? Claro. O Mandani moldou o discurso para ganhar a eleição à prefeitura de Nova York? Tem um espaço político dos desalentados, de quem está de saco cheio, de quem não aguenta mais. Que é um espaço político que o Bolsonaro também explorou. Sim. Né? Que é o cara que não era nem de direita nem de esquerda, mas votou no Bolsonaro porque era um desalentado. Esquerda, né? Na ausência da esquerda de se postular como a força de enfrentamento ao sistema político, ele, de maneira hipócrita, acabou ocupando esse espaço. Esse espaço é nosso. Esse espaço é da esquerda. Ou seja, o espaço de enfrentamento do sistema. O Bolsonaro é uma figura do sistema e da face mais cruel, mais dura do sistema, inclusive, mas hipocritamente se coloca como não se fosse, como se não fosse. Então, eu acho que o Mandani é um bom exemplo, não é o único pelo mundo, né? A França Insubmissa, lá também com o Mélenchon, é um bom exemplo. Ganhou a eleição parlamentar, né? Ganhou. Olha o que acontece lá. Você pega lá, a extrema-direita francesa elege maioria de deputados para o Parlamento Europeu. Todo mundo falou. Agora, na eleição interna, eles vão fazer barba, cabelo, bigode, vão ganhar tudo e vão ser maioria e Le Pen, ou quem Le Pen indicar, vai assumir a posição de primeira-ministra. A França Insubmissa com Mélenchon, depois de uma eleição onde a extrema-direita tinha vencido as eleições do Parlamento Europeu, vai para um enfrentamento duríssimo à extrema-direita, mas continuando a fazer uma posição alternativa ao establishment, representado pelo Macron, enfrentando as políticas do Macron como reforma da Previdência, posições de austeridade,
o que acontece? Eles elegem a maioria dos parlamentares. E eu ia comentar também com os contra-exemplos, inclusive algum que você citou, por exemplo, o Freixo, né? Que um dos motivos de ter saído do PSOL seria porque no PSOL não tem espaço no executivo. Fez esse movimento, saiu, ainda assim não foi possível ganhar as eleições no Rio de Janeiro e muito provavelmente o caminho que ele está seguindo, e aí sem entrar em juízos de valor, etc., é novamente o caminho parlamentar, disputar como deputado, não mais no PSOL, agora provavelmente no PT. Ou então um exemplo do Boulos, da candidatura do Boulos em São Paulo, né, que inclusive durante as eleições isso foi um debate muito intenso e sobretudo depois do resultado eleitoral, em que ele deu algumas sinalizações menos à esquerda ou mais ao centro, né, se moldou, deixou de tocar em alguns assuntos, por exemplo, faixa de Gaza, numa das situações mais dramáticas, quando questionado sobre a situação da Palestina, disse que não era prefeito de Tel Aviv, claramente para tentar fugir daquilo que ele considerava um tema polêmico ou que poderia ser mal compreendido. Ou então, pautas históricas, como o tema do passe livre, sinalizou algo de alguma forma para o tema das privatizações. Quero dizer assim, todos esses recuos e mediações ou mudança de uma identidade programática não serviram para levar para ganhar as eleições, não mudou o rumo das coisas. Então, por que ainda se insiste em dizer para o PSOL que precisaria ser uma outra coisa, ou que não no PSOL que é possível a saída, se isso nem sequer de fato foi devidamente testado? Claro, tem a especificidade dos Estados Unidos, de Nova York, do que significou a eleição do Mandani, da conjuntura específica. Mas se há exemplos pelo mundo afora de que é possível, sim, você ter essa identidade completa e chegar mais longe, não vejo motivo para a gente abandonar essa perspectiva do PSOL aqui no Brasil. Tá com medo de estar vivendo na Matrix? Bora sair desse bug? Tec, tec, tec no Amado Mundo. Tecnologia de um jeito simples e traduzido. Amado Mundo. Dá para se informar sem surtar.